Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Psique em Xeque. Eu sou o psicólogo Diego Fernandes e hoje nós viemos, como prometido no último vídeo, falar sobre o complexo de Édipo em Lacan. Se você não conferiu o último vídeo, nós falamos do complexo de Édipo em Freud. Mas vamos lá, vamos para o tema de hoje. O complexo de Édipo em Lacan, ele toma alguns contornos um pouco distintos daqueles que aparecem em Freud. Uma primeira questão fundamental ao se pensar o complexo de Édipo em Lacan é que, para o francês, é preciso articular o Édipo a os três registros por ele elaborado, por ele trazido, né? Que é o registro do real, simbólico e imaginário. Então, uma primeira questão é que Lacan transporta o complexo de Édipo, o conceito do complexo de Édipo retirado por Freud lá da tragédia grega, né, de Sófocles, da peça de Sófocles, e ele traz essa questão do Édipo para o campo da linguística, ao pensarmos em Ferdinand de Saussure, bem como para a antropologia, ao pensar em Claude Lévi-Strauss, dois pensadores fundamentais a pensar a obra lacaniana. Nesse sentido, quando nós pensamos o complexo de Édipo nesse campo, Lacan está tirando o Édipo daquele lugar que o Freud propôs de universal a partir de uma questão da filogênese ou da filogenética, que é todas as pessoas recebem por herança esse funcionamento do complexo de Édipo, então todo mundo funciona nos mesmos termos, naquele padrão familiar colocado por Freud por uma questão de herança. Mas aqui temos uma questão que é, Freud pensou o complexo de Édipo a partir da família burguesa inserida no final do século XIX, início do século XX, na qual Freud estava inserido. Então Lacan tira desse lugar, leva para esses dois campos do conhecimento, como eu disse, então ele leva a psicanálise para o campo da antropologia e da linguística, e nesse sentido Lacan vai sair dessa questão, dessa universalidade do Édipo, pensado como uma herança da filogênese humana, e coloca como se uma resolução propriamente dita de um mito, funcionando como um mito propriamente dito individual. E um segundo ponto é a articulação disso com o real, simbólico e imaginário, que são os três registros pensados por Lacan. Nesses termos, Lacan colocando isso no campo individual e falando que deve ser tomado aqui como um mito propriamente dito, aí nós temos que entender o que é um mito para Jacques Lacan, porque só assim nós vamos conseguir, pensar, né, o que ele está querendo dizer com isso. Para tal, recorro aqui ao seminário livro 4, né, que é a relação de objeto, aonde Lacan vai nos dizer na página 300 aqui dessa versão das AA, ele vai nos dizer assim que é a função do mito. A função do mito se inscreve aí, tal como descobre para nós a análise estrutural. Então, a primeira questão é que tem uma questão estrutural. O mito de Édipo funciona no campo da estrutura para Jacques Lacan. E isso articula, obviamente, a questão da linguística e da antropologia, por ele recorrido. Que é a análise correta. Um mito é sempre uma tentativa de articular a solução de um problema. Então, temos aqui uma definição. O mito é uma tentativa de articulação da resolução de um problema. Nesse sentido, ele tira isso da universalidade dada por Freud como sendo o funcionamento sendo o mesmo, transmitido geracionalmente por uma questão de herança, né, filogenética, para o campo da linguística e dizendo é a solução que cada qual sujeito dá frente ao problema por ele vivenciado dentro do seu contexto parental, frente às suas imago paterna e materna. Então, tira do campo da universalidade, onde todos funcionam da mesma maneira, e coloca no campo de um mito individual frente ao problema que cada qual enfrenta dentro da sua família. Aqui, problema do campo da fantasia em primeiro plano, né, gente? E aí é que nós vamos entrar num outro ponto fundamental ao pensarmos o Édipo em Jacques Lacan, que é a ideia de pensar o Édipo como sendo algo em três tempos lógicos, como dito por Lacan. Um primeiro tempo lógico tem três elementos fundamentais: mãe, bebê, falo. Aqui, o que predomina ao pensarmos nos três registros real, simbólico e imaginário
é o campo imaginário. Por quê? E do ponto de vista imaginário, o bebê vai funcionar naquela lógica dita por Freud, naquele par, bebê igual falo. Nesse sentido, o bebê funciona na lógica de ser igual falo. Então, objeto de desejo da mãe igual bebê. Objeto de desejo da mãe igual falo. Nesse sentido, o bebê funciona num campo fusional com a mãe. Ou seja, é uma simbiose, não há aqui separação. Nesse sentido, vai precisar ocorrer um segundo tempo lógico do Édipo. E a esse segundo tempo lógico vai se introduzir, então, aquilo que Lacan denominou por nome do pai. Ou, se você preferir, é a introdução do bebê, do infant, no campo da linguagem, na simbolização. Então aqui há um segundo momento, um segundo registro, né, que é o campo simbólico. É a introdução do bebê no campo simbólico. Para tomarmos um exemplo factual dentro da obra freudiana sobre isso, lembremos, em Além do Princípio do Prazer, a observação de Freud do seu neto, quando brinca com o carretel de jogar e aparecer. For-da, a-o. Ele some e aparece para dar conta de que existe outro objeto de desejo para além de mim. O bebê, então, vai representar as idas e vindas da sua mãe com o carretel. E para tal, ele vai, para além da representação material do objeto carretel, ele introduz, para dar conta disso, o campo simbólico. For-da. Ela foi, ela vai, volta, some, aparece. E a isso ele chamou de nome do pai. Que é isso que vem colocar um corte, uma separação entre bebê e mãe. Mãe e objeto de desejo. Existe um outro, que é o pai. Então esse grande outro primeiro aqui, que é a mãe, né, que é esse grande outro absoluto, agora vai ser intermediado, vai sofrer, aqui vai ser aquele ar maiúsculo que aparece na obra lacaniana, com um corte, com um traço, porque há uma tentativa de introdução disso que Lacan denominou por nomes do pai, entendendo aqui que é aquilo que vem buscar separar mãe do seu objeto de desejo. Existe outro objeto, outra coisa que a minha mãe deseja além de mim. E para tal, o nome do pai é o campo simbólico que vem dar conta disso. Então, a criança agora, introduzida no campo da linguagem, atravessa, vamos assim dizer, esse segundo tempo lógico do Édipo em Jacques Lacan. Um terceiro tempo lógico vai ter que advir. E a esse terceiro tempo lógico, Lacan vai dizer que é a dissolução do complexo de Édipo. Ou seja, é a saída do bebê do complexo de Édipo. Agora a criança vai deixar de ser o falo para ter o falo. Então ele vai deslocar de ser o objeto de desejo para ter o objeto de desejo. Aqui há aquela predominância daquilo que se denominou na obra freudiana de ideal do eu. Eu não espero que isso tenha ficado muito claro, porque se ficou muito claro, talvez não foi o objetivo que eu queria alcançar. Porque a questão é o quanto disso ficou para você das nuances que existem de diferença entre o complexo de Édipo em Freud, como também do complexo de Édipo em Lacan. E a partir disso, eu prefiro que, em detrimento de ter ficado muito claro e conciso para você, que didaticamente tenha ficado uma interrogação para te levar a questionar aonde é que você se encontra dentro dessa lógica do seu mito individual do complexo de Édipo, a partir de Jacques Lacan. Era isso no vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.